Então, muito boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença. Sabem que o tema hoje é acolhimento, integração e inclusão, foi desencadeado, obviamente, pela guerra na Ucrânia, pela chegada dos crianças e jovens ucranianos e pelas medidas que já têm sido tomadas, quer legalmente, medidas legislativas, eh, quer medidas a nível de escola, visto que essas medidas legislativas atribuem uma grande flexibilidade às escolas para gerir a situação, não é? Obviamente que, portanto, queremos tratar da questão da recepção aos ucranianos nas escolas portuguesas, como acolhê-las, como ampará-las, para usar uma expressão da Ana Vasconcelos, mas também queríamos alargar um bocadinho, porque enquanto houve essas medidas todas legislativas, algumas até uma atualização daquilo que já existia, outras uma flexibilização, quer dizer, nós no fundo já tínhamos uma legislação para uma escola inclusiva muito boa, como aliás houve agora uma avaliação da OCDE que veio salientar isso. Mas a verdade é que ao mesmo tempo que acontecia isto, depois também vinham notícias na comunicação social preocupantes sobre outros aspectos. Por exemplo, estou-me a lembrar de um caso de uma escola onde houve casos de bullying a meninos russos, por exemplo, não é? Outra escola em que um adulto terá tratado mal uma criança com necessidades específicas e quando foi abordado pela mãe, a mãe era imigrante e a resposta foi: se não está contente, vá para a sua terra. Pronto. Portanto, há aqui também o que no fundo eu quero dizer é que no fundo a propósito das crianças ucranianas e do seu acolhimento e de aproveitar toda esta onda de solidariedade e de simpatia e de vontade de acolhimento para tornar a escola ela própria mais inclusiva para todos, não é? Porque, sim senhora, a escola inclusiva atende às especificidades, mas atende a todas as especificidades e tem que dar respostas a todos. E recordei-me a propósito disso do caminho feito pela escola portuguesa em relação às crianças com necessidades específicas e por isso saiu muito recentemente uma autobiografia profissional da Ana Maria Bernarda Costa, a quem saúdo muito especialmente, portanto, pedi a dois amigos e admiradores e que trabalharam com a Ana Maria ao longo de muitos anos, Francisco Ramos Leitão e o Manuel Gomes, que viessem também apresentar o livro nessa perspectiva de como é que não só os meninos que tinham necessidades específicas passaram de um estado de exclusão a um estado de segregação, depois de integração, mas depois também o esforço para os incluir acaba por transformar a própria escola e torná-la mais inclusiva para todos. E, portanto, parece-me que é esse duplo movimento, como acolher especificamente aqueles que neste momento estão mais desamparados e estão com mais traumas e com mais necessidade de um atendimento específico, mas também como é que a escola pode ter espaços e tempos para gerir conflitos, para conversar com todos, para acolher todos e a todos fazer sentir-se bem. E era um bocadinho nesta dupla perspectiva que eu pedia para se pronunciarem e dava já a palavra à doutora Ana Vasconcelos, pedopsiquiatra, e que tem trabalhado também está muito envolvida nesta problemática. Então, boa tarde a todos, obrigada pelo convite e por responderem ao meu apelo. Eu achava que era importante falarmos um pouco desta nova situação da guerra relacionada com a escola. E ao ouvir agora a Maria Emília, eu estava a pensar que o que aconteceu comigo com esta situação da guerra foi eu achar que eu precisava de perceber muito bem como é que eu posso lidar com este mundo, com o mundo mesmo, que eu quero inclusivo,
não é só a escola. Uhum. E como todos nós nos indignamos com situações que vieram da Rússia, que vieram da maneira como o Putin tratava as pessoas, que a gente via na televisão, contrastando com a forma como nós nos sentíamos tristes e com vontade de ajudar perante as pessoas que iam saindo e as que se despediam dos homens que ficavam no cais. E lembrei-me de tentar ver, então, já que existe esta guerra, foi a seguir à pandemia, o que é que ela nos pode trazer de bom? O que é que ela nos pode trazer de não ficarmos de braços cruzados e de tentarmos compreender melhor e, sobretudo, ajudar a passarmos as nossas ideias às gerações que vêm a seguir e, obviamente, aos alunos e às crianças e aos jovens. Eu gostava de começar por vos mostrar duas coisas. São dois livros que saíram agora. Vou pôr aqui. Um é do Boris Cyrulnik, que se chama, o título, e eu queria chamar-vos a atenção para o título, porque ele diz, podemos traduzir em português, o que trabalha, de laborar, o que trabalha e os que comem vento. E, na verdade, eu acho, os que aram a terra, os que estão a arar a terra, os que estão a meter as sementes na terra, estão a revoltar a terra para que possa germinar alguma coisa. E em que ele depois põe como subtítulo a liberdade interior e a servidão confortável. E há um texto que eu penso que todos conhecem muito bem, do La Boétie, que é a servidão voluntária. E eu sinto muito que quando há estas crises, a gente não pode entrar na servidão voluntária, tem que entrar numa maneira de estar de outra forma. Porque é a única forma, até porque pensando, e eu penso muito no nosso cérebro, a gente tem que arejar zonas do cérebro que às vezes estavam preguiçosas e agora temos que as pôr a trabalhar. E lembrei-me também de vos trazer um livro que saiu agora, que este senhor já tem mais de 100 anos, que é o Edgar Morin, e que escreveu um livro que se chama Acordem, e faz lembrar o nosso coro do Lopes Garaça, e eu vou só ler-vos aqui o que ele diz, são 2 minutos. Ele diz assim: como navegar neste oceano de incertezas? Como compreender a história que nós vivemos? Como admitir, enfim, que degradando a ecologia do nosso planeta, nós degradamos as nossas vidas e as nossas sociedades? Como apreender o mundo que se transforma de crise em crise? Como conceber a aventura da nossa humanidade? Será uma corrida para a morte ou para a metamorfose? Será ao mesmo tempo as duas, a morte e a metamorfose? E depois ele faz um apelo com um ponto de exclamação: acordemos. E eu pensei que quando começou esta história das imagens na televisão, comecei a perguntar aos miúdos que vão à minha consulta e aos jovens o que é que eles sentiam da guerra, e aprendi imenso com eles, sobretudo os jovens, era uma coisa que eu vos queria transmitir, que tem imensas coisas para nos dizer. E o que eu comecei a ver, e era isso um pouco também que vos queria transmitir, é que nós que falamos tanto da necessidade de transformar o diferente em diverso, que queremos tanto que haja uma tolerância para o diferente e que cada vez mais haja a capacidade das pessoas terem uma co-compaixão, em que a gente não tenha só compaixão dos outros, mas que os outros também nos queiram ajudar quando nós precisamos. Comecei a pensar que era uma forma de podermos abordar a diversidade com temas muito simples como: então, e se não for uma criança ou um jovem ucraniano e forem um russo ou uma russa, ou for um bebé russo? Então, e se por acaso a pessoa que vier, como eu estou neste momento numa linha SOS para ajudar ucranianas que não conseguem dormir e que estão completamente cheias de memórias traumáticas do que viram, se elas não parecem simpáticas, se elas têm uma atitude que a gente diz: então estamos a ajudar e tu estás assim, ou seja, como é que nós podemos estender a nossa compaixão o mais possível quando estamos perante alguém que teve um stress tão grande e tantas memórias recentes tão aflitivas e perdeu tudo?
como é que nós podemos ver a essência do humano. E aquele texto que me pediram para fazer, eu pensei mais nas crianças, mas aqui gostava mais de vos falar dos jovens, porque eu acho que Uhum. traz tanta coisa, o que a gente vê na televisão, as relações entre na família, as relações de solidariedade entre as pessoas, a beleza da cultura e da música, porque na verdade o povo ucraniano adora música, na verdade é um privilégio ao mesmo tempo que temos de poder conhecer aquele povo, a maneira como eles eh, tapam as estátuas, tanta coisa que nos pode fazer ajudar os miúdos e os jovens. Diga, sociais, vou continuar. Que nos pode ajudar a poder falar com os jovens e com as jovens sobre o que é a justiça, o que é que eles sentem de injustiça nesta situação, poder ajudá-los a refletir sobre os valores, porque podemos falar dos valores da família, mas também dos valores entre as pessoas, enquanto co-cidadãos deste mundo. Podemos também falar do que é ter uma indignação responsável e o que é termos uma indignação que queremos, no fundo, calar o outro e não ouvir. E lembrei-me também de um texto muito bonito, que foi o Guilherme de Oliveira que agora falou nele, num artigo do Público, que é um texto muito bonito do Camus, que ele escreveu em 1945 para a Associação da Amitié Française, em que ele fala, o título que ele dá é a defesa da inteligência. E, na verdade, nós temos, às vezes, a inteligência está ligada aos intelectuais, e os intelectuais são chatos e não dizem nada de pragmático, e parece-me que podemos voltar a repor sobre a mesa e nas relações com as pessoas aquela ideia de vamos tentar com inteligência perceber as coisas. Isto também nos pode levar a falar com os jovens sobre as fake news, sobre como é que às vezes a imprensa e como é que às vezes os média são tão facciosos a falar das coisas, e eu não sei se vocês ontem tiveram um sentimento de um pouco de estranheza, conforme os comentadores falavam dos dois discursos do presidente e do primeiro-ministro, que eu não percebo porque é que eles estavam tão contentes a ver dissonâncias, quando apenas eu via mais solidariedades, e talvez haja dissonâncias, mas também há solidariedades, porque é que não podemos falar das duas? E falar com os jovens sobre isso eu acho que é extremamente importante. E o último ponto é aquilo que nós andamos há tantos anos a falar, da necessidade de refletirmos, de não pormos opiniões rápidas demais, de tentarmos ouvir o outro, de tentar utilizar a opinião do outro para com a nossa podermos chegar ao outro lado. Ou seja, é no fundo podemos utilizar o melhor possível para ajudar-nos a nós e ajudar as gerações mais novas a deixarem de ter tantos vícios que a sociedade de consumo trouxe, e que eu penso que esta guerra veio a todos nós, com as nossas convicções, com as nossas maneiras de estar, éticas e estéticas, vem mostrar como é tão importante relevar sempre o essencial, e que muitas vezes fomos muito invadidos por a sociedade de consumo, que não trouxe nada de bom a não ser uma rapidez de individualismo e de não procurar solidariedade. Pronto, e foi isto que eu falei um dia à Maria Emília, e que eu deixo para a gente discutir, porque o que interessa é que falemos uns com os outros. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Eu só gostava de recordar que o Edgar Morin, quando escreve o Réfléchissez, não é? Que é um bocadinho a resposta àquele outro livro, um panfleto que é editado aqui há uns tempos, que se chamava Indignai-vos, não é? Ele diz, está bem, está muito bem a gente indignar-se, mas antes tem que pensar. E é um convite ao pensamento, não é? Eu acho que é muito, muito importante. Passava então a palavra agora ao Francisco Leitão Ramos e ao Manuel Gomes para nos falarem sobre a evolução da escola
da evolução até à escola inclusiva, a partir das crianças com necessidades específicas. Eu, antes disso, gostava de fazer publicidade a um documento que é o JL. Como sabem, nós temos, além de fazermos estas tertúlias, temos sempre 2 páginas, periodicamente mensais, se não me engano, no JL, sobre temas que depois ou antes trabalhamos nas tertúlias. E neste caso saíram antes. E além destes artigos, de haver artigos da Ana e do Francisco e do Manuel Gomes, há um outro artigo do David Rodrigues que se chama Incluir a Inclusão. E eu tenho pena, mas o David não estava disponível, não pôde estar presente aqui na tertúlia, mas aconselho-vos a ler o artigo, que aliás é um artigo mais teórico, de enquadramento do que é que quer dizer, do que é que significa a inclusão e como é que se chegou cá também. E pronto, passava a palavra ao Francisco Leitão e ao Manel. Não sei como é que vocês se organizam. O Francisco primeiro, por favor. Okay. Pronto, muito obrigado. Ora, em primeiro lugar, muito boa noite a todos os presentes. Queria cumprimentar, tanto em primeiro lugar, a doutora Maria Emília Bedrote, pelas suas inquietações atuais, e descobri isto há relativamente pouco tempo, ignorâncias, enfim, da história de cada um, e pelas suas inquietações como estudante. Era um aspecto da sua vida que eu efetivamente não reconheço, não conhecia da forma como fiquei a conhecer agora. Queria cumprimentar a doutora Ana Vasconcelos, agradecer-lhe, enfim, estas palavras iniciais, esta sua intervenção e a sensibilidade que sempre coloca naquilo, portanto, que nos transmite e que nos diz. E deixe-me também só confidenciar-lhe muito rapidamente, não sei se aquilo que eu vou dizer é correto ou não é correto, mas depreendo que não haverá, enfim, grande erro naquilo que eu vou dizer, mas eu tive um imenso prazer, e o que eu aprendi também com o professor João dos Santos e com o professor Coimbra de Matos, tive ainda a oportunidade durante 2 ou 3 anos de conviver, portanto, com eles no Centro de Saúde Mental Infantil de Lisboa e mais tarde no próprio Júlio de Matos, e o que eu aprendi de facto nesta visão, portanto, no fundo da escola, do mundo, da vida, portanto, que acho que é extraordinário. Portanto, muito obrigado, doutora Ana Vasconcelos, portanto, por aquilo que sempre nos diz e pelo contributo imenso que tem dado, portanto, às crianças e às famílias deste país. Depois queria cumprimentar o professor Manuel Gomes, portanto, é evidente, que conheço há relativamente menos tempo, mas que foi a pretexto desta publicação do livro da doutora Ana Maria, em que durante alguns anos tivemos a oportunidade de contactar entre os dois e com a Ana Maria, o que foi extremamente produtivo, penso eu, portanto, para todos nós. Depois um abraço muito forte, muito vivo, portanto, à doutora Ana Maria, que não podia, enfim, esquecer, portanto, este abraço muito especial, e cumprimentar todos os presentes nesta iniciativa, portanto, tão interessante. Ora bem, eu digo, reparem, eu acho que o nome das inquietações pedagógicas é o mais adequado, curiosamente, por coincidência ou não, para aquilo que eu vou dizer a propósito do livro e, no fundo, de todo o percurso que a doutora Ana Maria, portanto, fez. Isto porque, afinal de contas, o percurso que a Ana Maria fez foi um percurso de inquietações, sempre, desde o início que eu a conheci, e ainda não a conhecia, e já ela, portanto, de facto, tinha todas estas inquietações. E inquietações de que tipo? Das inquietações, e deixem-me aqui a propósito disto recordar meia dúzia de situações apenas muito rapidamente, das inquietações de melhor cuidar das crianças e dos jovens deficientes institucionalizados. Ana Maria começou com isto, a necessidade de cuidar melhor, portanto, das pessoas institucionalizadas. E a sua inquietação, as suas inquietações com a desinstitucionalização. E aquilo depois nos levaria, enfim, já mais perto de nós, às questões, portanto, da inclusão. Das inquietações das crianças com baixa visão do Instituto Helen Keller, que acolheram crianças normovisuais na sua idade. É extraordinário, portanto, nós temos estas inquietações colocadas, neste caso, portanto, ainda no Instituto Helen Keller, mas a preocupação já de juntar, de aproximar, enfim, de vincular, portanto, estas duas realidades na altura, portanto, tão diferentes. As inquietações
que os jovens, certamente, do Liceu Passos Manuel e mais tarde da Escola Preparatória Francisco Arruda, colherem na sua turma pares com cegueira total. Atenção, isto passou-se em 1963. Entre 61 e 63 aconteceram, portanto, estas realidades. Inquietações que nos levaram, portanto, a tantas coisas como a criação do Serviço de Educação Especial, a criação das equipas de ensino especial, a passagem das classes especiais a salas de apoio, as imensas inquietações, portanto, que a Ana Maria viveu, como todos nós, com o que foi o 25 de Abril e o que ele nos trouxe em termos de cooperação, solidariedade, partilha, os pais, extraordinário movimento, portanto, toda da Sércios, por exemplo, foi um tempo de uma vivacidade, uma coisa, portanto, extraordinária. As inquietações que a Ana Maria sempre teve em acompanhar todas as mudanças que ia introduzindo com a formação especializada, a vertente da legislação, as questões todas de mudanças e de organização dos serviços que iam, portanto, da intervenção precoce, portanto, à transição para a vida ativa, todo este arco, portanto, imenso que a Ana Maria sempre acautelou. As inquietações que levaram, portanto, à criação dos centros de recurso. E, afinal de contas, foram todas estas inquietações que nos trouxeram, de alguma maneira, portanto, à escola atual, àquilo que nós dizemos, que é uma escola que pretendemos, portanto, cada vez mais inclusiva. De todo este percurso, muito rápido, que eu aqui sintetizei, e a doutora Ana Vasconcelos há pouco referia, portanto, este aspecto, deixem-me referir um ponto essencial, a questão dos valores. Ana Maria, todo este percurso de inquietações foi um percurso de valores. Os valores da cooperação, da solidariedade, da ajuda, da equidade, enfim, tudo isto foi o grande sonho e a grande realidade que a Ana Maria nos foi proporcionando. Afinal, todos nós já sabíamos um pouco isto, mas uma coisa é saber, outra coisa, portanto, é fazer. António Sérgio já nos tinha dito que, e leio aqui a mesma frase dele, o que a escola deve construir a todo momento são valores educativos. Eu acho esta frase uma frase extraordinária. Quer dizer, quando António Sérgio, na altura em que o disse, faz uma afirmação dessas, o que a escola deve construir a todo momento, ao mesmo tempo que produz aprendizagens, são os valores educativos. De facto, para a Ana Maria, os valores e a técnica estiveram sempre juntos. Não são realidades separadas, distintas, divorciadas, não. Há aqui um abraço muito fraterno, sempre houve, portanto, entre valores e técnica. Isso é claramente, portanto, inquestionável. Deixem-me recordar, afinal de contas, eu sou, enfim, como amador, é evidente, sou um grande admirador, portanto, da cultura grega antiga. A cultura grega antiga, um dos aspectos que a caracteriza muito, portanto, é esta abertura ao estrangeiro, ao estranho, ao diferente. E tinha uma frase que eu acho espantosa, que é, e passo também a ler, que diz: se alguém bate à porta, abre-a, pode ser um Deus. Esta abertura à partida, eu acho extraordinário esta forma de colocar, portanto, as coisas. Hoje, se calhar, falaríamos mais noutros aspectos, não é? Que a diferença não é um problema, que a diferença é um valor, falaríamos mais na alteridade, no respeito pelo outro, no respeito pelas diferenças, mas não levem a mal. Esta forma de pôr isto desta maneira, se alguém bate à porta, abre-a, pode ser um Deus que está por trás, aquela aparência, portanto, daquela pessoa, eu acho extraordinário. E foi esta visão do cuidar, do acolher, de sermos hospitaleiros, que de facto Ana Maria nos foi trazendo lentamente ao longo de todo o percurso que foi fazendo. Estas memórias, porque assim se chama também o livro, estas memórias da Ana Maria, e isto no dizer, portanto, ela própria, o que andamos para aqui chegar, é que nos abriram em grande parte também as portas àquilo que hoje podemos fazer, devemos fazer, temos que melhorar em relação àquilo que também há pouco a doutora Ana Vasconcelos referia, que é a questão dos acontecimentos na Ucrânia. A escola que recebe agora, e que já recebia tantas e tantas crianças, portanto, de tantas origens, agora temos mais estas crianças, portanto, que vêm da Ucrânia por questões de guerra. Mas antes de
referir isto, porque eu depois gostaria de passar, enfim, deste aspecto mais conceptual ou maior abstração para coisas muito concretas. Deixem-me ler, portanto, uma frase, portanto, um pequeno texto, são 3 linhas, do Fausto de Goethe. Ele diz isto: pode saltar ainda mais ao sabor do teu desejo, mas guarda-te de voar. O livre voo te é proibido. É na terra que reside a mola que te impele para o alto. Ana Maria, na minha opinião, é exatamente isto. Teve sonhos, enfim, tudo aquilo que ela fez estava sempre, de alguma maneira, estes sonhos do mais alto, do mais além, de querer sempre algo, portanto, mais à frente, estes valores do alto, da altura, não é? Estiveram sempre ligados a esta mola, como diz o outro, portanto, que é a própria terra. Portanto, afinal de contas, que terra, que escola podemos dar às crianças portuguesas, às crianças ucranianas, às crianças russas, às crianças de outras proveniências, para sentirem aquele apelo de que nos fala, portanto, o Goethe, que é o impelo para o alto. Portanto, o impulso, portanto, para o alto. Uhum. Eu penso que é aqui que reside esta questão do impulso para o alto, para a inclusão, afinal de contas, que é a questão central e a inquietação central da escola inclusiva. E deixem-me fazer aqui, espero ser suficientemente claro a propósito disto que eu vou dizer, não nos deixemos reduzir, porque acho que seria efetivamente um reducionismo, não nos deixemos reduzir, não é que isto não seja importante, mas não nos deixemos reduzir à questão de as crianças ucranianas, como outras, frequentarem algumas disciplinas. Ou então o reforço da aprendizagem da língua portuguesa. São 2 aspectos importantes? São, mas temos que ir muito mais longe. Isto é insuficiente. Deixem-me então, pela positiva, relatar aqui um caso, alguns sinais, isto aqui não, enfim, são apenas exemplos, é uma experiência. Vou voltar à Terra e vou-vos contar uma experiência que lá está. Foi este percurso até chegarmos aqui, que diz a doutora Ana Maria, que me permite agora, porque vivi esta situação e partilhá-la, portanto, convosco. É que há 15, 20 anos, não posso recordar já precisamente quando foi, mas eu acompanhei numa escola de segundo e terceiro ciclo, portanto, na altura, uma criança chinesa, que não falava inglês e que com cerca de 12 anos, portanto, veio, portanto, para uma escola em Portugal. Só que conhecia os caracteres chineses, é que nem falava inglês e, portanto, até os caracteres, enfim, que nós utilizamos no Ocidente, portanto, ela teve que aprender. 2 questões centrais. A primeira, que a escola onde isto se passou, cujo patrono era, talvez não sejam coincidências, cujo patrono, efetivamente, era o António Sérgio, colocou o problema assim, que é como eu acho que o devemos colocar. O problema não é dela, neste caso. Era uma aluna, porque, enfim, que eu vou-lhe chamar Yan, essa menina chinesa. O problema não é dela, é da escola como comunidade de aprendizes. Muitas das vezes pomos o problema ao contrário. Não, o problema é da escola. Uma visão cooperativa é esta. Se o outro tem algum problema, o problema não é dele, é meu. Eu é que tenho que o ajudar, portanto, a resolver essas dificuldades que transitoriamente, portanto, ela poderá estar a passar. Todas as disciplinas participaram. Todas. Da educação física, portanto, com aquela linguagem do concreto. O corpo, a boca, os olhos, as costas, as mãos, os pés, a bola, e tudo isto num ambiente de brincadeira, de alegria, de partilha de grupos, de vínculos que se vão criando, até no recreio, portanto, e em todos os lados, até ao português, evidentemente. Eu, quando digo português, digo, portanto, à disciplina, portanto, de português. Todos os alunos participaram. Todos. Nesta e nas outras disciplinas. Refiro aqui aquilo que de uma forma mais estruturada se passou no português. O professor, a professora, que era uma professora, recordo muito bem, colocou um desafio logo a todos os seus alunos do 5º ano. Que foi o desafio de quem é que quer ensinar, quem é que quer ajudar a Ian. E então a professora ia dizendo, quem quer ensinar os dias da semana?
Quem quer ensinar os meses do ano? Quem quer ensinar as cores? Quem quer ensinar os números até 10 ou 20? Não interessa. E todos, radiantes, responderam logo, eu quero. Foi extraordinário ver a alegria daquelas crianças a quererem ajudar com aqueles objetivos, portanto, muito concretos, pequeninos, sim, mas muito importantes para esta menina. E depois, atenção, cada aluno da turma é que dizia à professora quando é que a Iane estava preparada e já tinha feito aquelas aprendizagens. E eram avaliados. Porque quando eles chegavam ao pé da professora e diziam, professora, a Iane já sabe os números até 20. Já? Então vamos lá confirmar isso. E depois que a professora avaliava era, portanto, o esforço do aluno a ensinar os números até 20, portanto, à Iane. O entusiasmo com que estas crianças ensinaram, o entusiasmo com que o seu esforço de ensinar aquela criança era reconhecido, portanto, pelo professor. Ora bem, é uma experiência muito simples, mas acho que ajuda a pôr-nos os pés na terra. É uma mera experiência, mas acho que também é por aqui que as coisas têm que passar hoje, para todas as Ianes que temos, portanto, na nossa escola. E isto também foi parte do percurso que a Ana Maria, portanto, nos proporcionou. Criou-nos estas oportunidades de podermos fazer já naquela altura coisas, portanto, deste género e hoje, portanto, estamos muito mais à vontade para fazer muito melhor. Até porque as tecnologias, mesmo no que respeita à língua, mas ajudam imenso, não é? Portanto, acolher crianças fragilizadas, mais vulneráveis, mais desenraizadas, mais desabrigadas, ainda mais, faz com que seja ainda mais imperativo, efetivamente, que a escola mude, que a escola seja de melhor qualidade, que a escola, portanto, seja mais educativa, mais inclusiva, que seja verdadeiramente e cada vez mais uma comunidade de partilha de saberes e de afetos. As duas coisas têm que estar, portanto, juntas. Muito obrigado, Ana Maria, por nos ter proporcionado algumas destas pistas que hoje em dia ainda nos podem orientar no trabalho que podemos fazer, portanto, com as crianças que a escola portuguesa permanentemente vai recebendo. Muito obrigado mais uma vez, foi um gosto trabalhar muito da minha vida profissional consigo e foi um gosto imenso esta parte final de colaborar também consigo na publicação das suas memórias. Muito obrigado, um beijinho muito especial. Muito obrigado, professora Maria Emília. Muito obrigada a nós. Fantástico. Eu vou passar ao Manuel Gomes, mas gostava de sublinhar como, de facto, o Francisco conseguiu dar-nos tantas dimensões, não é? E esse exemplo da menina chinesa acho maravilhoso, porque as escolas, há a legislação, há a prática, mas as escolas também precisam de exemplos e de ideias e de exemplos concretos de como é que isso pode ser posto em prática. E acho esse um exemplo muito, muito bonito. Muito obrigada. Passo ao Manel. Boa tarde, eu pedi autorização para compartilhar a tela, se for possível. Doutora Maria Emília, muito obrigado pelo convite. Caríssima professora Ana Vasconcelos, caríssimo amigo Francisco Ramos Leitão, Ana Belém Bernardo Costa, um grande beijinho também, querida amiga. Boa tarde a todos. A educação é, de facto, um acto de amor. Tendo em conta a minha formação, não posso deixar de dizer, em primeiro lugar, que para mim é tudo uma questão de sustentabilidade e se não houver equilíbrio entre as questões económicas, ambientais e socioculturais, portanto, estamos de facto muito mal. Nós comemos neste momento às refeições as imagens da televisão, deixámos de dar atenção aos números do Covid, passámos a dar mais atenção às questões, portanto, da Ucrânia, quantos é que morrem, quantos é que não morrem. Eu fico sempre muito preocupado também com o número de russos que morrem e não apenas, de facto, só com os ucranianos. Temos ali montes de jovens também russos que estão, de facto, a morrer. Inquietações pedagógicas, acolhimento, integração e inclusão. Era suposto ter falar aqui um bocadinho também do livro da Ana Maria e, de facto, aquilo que a Ana Maria deixa neste livro também, e me tem deixado a mim ao longo deste tempo que temos trabalhado em conjunto. Gostava de lhe agradecer o testemunho que nos deixa pelo facto de as suas memórias nos transportarem para aquilo que foi feito, mas principalmente pelas reflexões que a partir delas nós podemos fazer para perspectivar o futuro no domínio da inclusão das pessoas, portanto, diferentes. Devemos hoje, aqui, em plenos anos 20 do século XXI, reconhecer que nada está garantido.
relativamente ao respeito pela condição humana e ao respeito pelas pessoas. A verdade é que nós continuamos a admirar-nos. Nós admiramos-nos que as coisas aconteçam. Nós admiramos-nos que exista o 11 de setembro. Mas a verdade é que nós, enquanto seres humanos, temos uma capacidade imensa para construir. Construímos edifícios altíssimos, mas temos também uma capacidade imensa para a destruição. E a verdade é que nós somos muito frágeis enquanto seres humanos e enquanto sociedade, relativamente às questões de construção e de economia. À medida que as torres gêmeas estavam a cair também as bolsas, portanto, a questão económica estava associada e estava a morrer muita gente. Nós somos muito frágeis enquanto seres humanos. Nós tropeçamos, caímos, batemos com a cabeça num paralelepípedo e morremos. Nós somos, de facto, muito frágeis. Mas somos também frágeis naquilo que construímos. A verdade é que nós temos-nos preparado para um mundo, para a mudança. Esta vulnerabilidade é parte integrante desta sociedade que nós criamos. Portanto, nós temos aqui uma evolução do ser humano que nos leva também à destruição. Não me esqueci, de facto, o tema desta tertúlia é acolhimento, integração e inclusão. A verdade é que nós, e eu penso muito em termos de escalas geográficas, mas também escalas de emoção. Nós temos uma capacidade imensa para o acolhimento, para a solidariedade, para nos juntarmos aos outros, como temos também para destruir. É verdade. Pensa em termos de escalas e daquilo como é que as nossas emoções nos chegam. Um tsunami, por exemplo, em 2004, onde mais de 230 mil mortos, estava lá muito longe, de nós. Nós sabíamos as notícias pela televisão ou pelos jornais, mas estava muito longe de nós. E morreram 230 mil pessoas. Depois, no Haiti, em 2010, morrem 316 mil mortos. São muitos mortos, é muita gente, mas está longe. Mas depois, quando na Madeira, em 20 de fevereiro de 2010, morrem cerca de 42, nós sentimos e temos uma emoção diferente, porque se aproximou de nós. Mas a verdade é que nós não somos, de facto, enquanto seres humanos, não construímos e desconstruímos, mesmo em relação aos seres humanos, mas também em relação àquilo que nos rodeia. Nós temos uma capacidade de destruição imensa. A questão é quando essa destruição, portanto, se aproxima mais do ser humano e das crianças em particular. Nós temos capacidades de construir e de desconstruir, antes e depois. Hoje de manhã, portanto, no Jornal Público, um texto do Paulo César Gonçalves dizia que uma escola diferente precisa de promover e respeitar a diferença, a tolerância, a aceitação, o respeito pelo distinto. E, de facto, já falámos aqui hoje de valores. O valor respeito é fundamental na nossa relação com os outros. Basta, de facto, basta nascer para ser essencial. Todos somos essenciais. E o livro da Ana Maria é um manifesto de respeito pela condição humana. O respeito pelas diferenças dos seres humanos, que, dadas as suas diferenças, necessitam de abordagens também diferenciadas no contexto pedagógico das suas aprendizagens e um grande investimento na sua integração no mundo do trabalho e da sociedade. A primeira necessidade, dizia hoje Margarida Marrucho, Mota Amador, também no público online, que antes de qualquer aprendizagem, integração ou aculturação, o cuidado com a saúde mental é crucial para tudo o mais que se possa desenvolver. O que sente e pensa uma mulher refugiada num país estranho, embora acolhedora, e já falava disto Ana Vasconcelos. O que é que sente uma criança e pensa uma criança refugiada num país estranho? E depois também já aqui foi referida esta ideia. Paremos uns minutos e tentemos calçar os sapatos de uma destas pessoas em concreto. As memórias de uma educação especial, do modelo teórico à educação inclusiva. Trata um percurso profissional, tudo aquilo também que o Francisco já disse se encaixa aqui. Portanto, a Ana Maria tem um percurso... E o tempo passa muito depressa. Portanto, a Ana Maria, de repente, iniciou as atividades e neste momento já está reformada, não é? Há muito tempo. E já escreveu as suas memórias. E, portanto, começa no Centro Helen Keller nestas questões profissionais mais relacionadas com a educação inclusiva e depois termina com o Instituto de Inovação Educacional. Mas este percurso também é um percurso muito rápido. A nossa vida é muito rápida. Mas, de qualquer forma, e para construir o seu livro, teve uma caminhada de quase 10 anos. Desde a primeira vez que no Conselho Nacional de Educação, portanto, se entusiasmou para contar as suas memórias. A Ana Maria refere no seu livro tudo o que escreveu até hoje foi numa perspectiva profissional.
o que não fez dela uma escritora, apesar de desde criança a leitura ter sido uma ocupação fundamental, mas nunca escreveu histórias ou mesmo diários. Ana Maria, estas memórias são de facto uma história muito importante e são de um prazer de leitura imenso. Ana Maria é uma escritora sim. A autora posiciona-se assim numa atitude de humildade que só os grandes conseguem assumir sem arrogância e com honestidade. Aconselho-vos a ler o documento. Eu fiquei entusiasmado e fiquei sensibilizado com algumas das coisas que a Ana Maria diz, como muitas delas, mas quando ela refere na primeira pessoa o seu contacto com instituições que, portanto, integravam crianças e jovens cegos, nomeadamente alguns asilos. Ela verificou que se tratava de internatos em que havia crianças e adolescentes e alguns adultos que tinham aulas ministradas por pessoas, também eles cegos, e onde o ambiente era asilar. Ela fala-nos dos grandes edifícios de aparência fria, das salas sem qualquer decoração, de dormitórios despersonalizados e recreios vazios. Percebeu ela, na altura, que o Instituto São Manuel... Por exemplo, do modelo médico, é aquilo que a Ana Maria nos fala, do modelo médico à educação inclusiva, houve um caminho de facto muito longo e nem sempre foi fácil e continua a ser ainda necessário quebrar barreiras sociais e económicas e muitas vezes é necessário também criar, portanto, quebrar preconceitos. A Ana Maria diz-nos também, escreve, foi igualmente decisivo tudo o que aprendi com as crianças cegas daquela classe infantil. E a Ana Maria explica-nos, dá-nos situações muito bonitas relativamente àquilo que ela aprendeu com estas crianças. Ela fala-nos, por exemplo, de uma situação em que estavam dois alunos que demonstravam claramente comportamentos diferentes, um deles mostrava um enorme interesse por explorar todos os objetos em que podia tocar, e ela lembra-se quantas vezes chegava às aulas e lhe pediam para ver a carteira que ela trazia, o que tinha lá dentro. Portanto, são histórias na primeira pessoa que, de alguma forma, também são emotivas. Este livro da Ana Maria é um manifesto de respeito pela condição humana. O respeito pelas diferenças dos seres humanos, dadas as suas diferenças, necessitam, como eu já referi, de abordagens diferenciadas. Há aqui, de facto, da parte da Ana Maria, e o Francisco também já o disse, um grande investimento, portanto, para a integração destas crianças e destes jovens. É verdade, e vou terminar quase, é verdade, hoje o ensino é mais inclusivo, a avaliação externa das aprendizagens garante diferentes instrumentos de avaliação adaptados às diferenças. Hoje temos o apoio da linguagem gestual na maior parte das comunicações que são feitas, por exemplo, na televisão. Durante a pandemia, grande parte das comunicações ao país foram suportadas por linguagem gestual. O concurso da canção teve a linguagem, portanto, a língua gestual. Podíamos continuar a dar outros exemplos. A verdade é que aquilo que a Ana Maria nos deixa no seu livro é um testemunho de um caminho que ainda não está terminado. Pois referi só por fim que a guerra é promotora de exclusão e é neste contexto que nós estamos agora. E em termos de escala é uma guerra muito próxima de nós. E portanto, quando eu falava há pouco, quando morre muita gente nos Estados Unidos, ou morre muita gente no Haiti, ou lá no outro lado da Ásia, nós sentimos a emoção de uma determinada maneira. A verdade é que agora a guerra está muito próxima de nós. E depois referi por fim que a paz é promotora de inclusão. E acabou-se. É tudo uma questão de imaginação, portanto cada um de nós veja como é que também pode participar, porque de facto nós temos que pensar global e agir local. Portanto nós temos que olhar para o mundo na sua totalidade, enquanto um mundo para todos e onde todos somos de facto importantes. E descompartilho, peço desculpa pelo tempo que eu ocupei, mas gostava também de vos ter deixado de facto aqui algumas imagens que às vezes, portanto, valem mais que 1000 palavras. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Manel, muito obrigada. É muito interessante esse alargar da perspectiva à sustentabilidade também do planeta, não é? E também o agarrar no percurso profissional da Ana Maria e mostrar como ele ilustra o caminho que foi feito em relação à educação inclusiva. Muito obrigada. Está aberta agora as intervenções para quem quiser fazer perguntas ou comentários ou o que entender. E eu gostava, são 7 horas, temos que terminar às 7h30, portanto eu gostava de deixar pelo menos 10 minutos, um quarto de hora, 10 minutos para a resposta depois dos oradores e, portanto, vamos avançar já com as perguntas da sala ou com quem quiser falar.
A Ana Maria Bernarda Costa está com ar quem quer falar. Não, isso é evidente que depois de ouvir o que vocês dois disseram, eu estou comovida e estou sensibilizada e não sei muito bem o que é dizer. Ora bem, eu queria vou lembrar-me do aluno, porque é impossível responder ao que vocês disseram, quer dizer, eu não tenho sequer a noção de que tenha sido de facto o que eu fiz tivesse sido assim tão importante e este livro seja tão importante, não tenho bem essa noção. Talvez porque sou rodeada de 4 netos, 4 filhos, 11 netas, que eu penso que nunca me olharam de baixo para cima, quer dizer, eu sou aquela um bocado trapalhona, que esquece coisas e perde coisas e que faz disparates de vez em quando, etc. Ora bem, portanto, eu queria para já agradecer, é evidente, as vossas palavras, eu estou mais do que comovida e mais do que agradecida. E como no meio disto tudo não sei o que dizer, vou contar só uma pequena história para dar um exemplo. Vou falar do Zé Carlos. O Zé Carlos foi das crianças do Centro Helen Keller, cego total, lá está. E o Zé Carlos não tinha o mais pequeno interesse em mexer em nada. As mãos não funcionavam. Ora, as mãos para uma criança cega são os olhos. Quer dizer, uma criança que não vê nada, a gente dá-lhe uma flor para a mão, dá-lhe um patinho para a mão, dá-lhe o que for para a mão e eles mexem e remexem e ficam a sentir o que objeto é que ali está nas mãos. E o Zé Carlos, se lhe punha qualquer coisa na mão, ele abria as mãos e deixava cair. Não tinha o mais pequeno interesse. E além disso, era uma criança, portanto, que não estava sozinho, com gestos estereotipados, não evoluía. E até que eu falei um dia com a mãe, falei com alguém que tinha lá estado, em casa dos pais, e então perguntava, então vocês quando vão lá, quando veem o Zé Carlos, onde é que ele está? O Zé Carlos em casa, como ele é cego e pode magoar-se, está numa daquelas camas que há com grades, não é? Não sei se tinha colchão, se calhar era unicamente um sítio com grades. E o Zé Carlos está ali porque ali não há perigo nenhum. Os pais são muito cuidadosos, não o deixam nunca magoar-se, está ali muito quietinho. E então, e como é que eles... a única coisa que ele gosta muito é de ouvir música. E então põe uma música do Rádio Renascença, na altura, não sei, da Rádio Clube, põe uma música e ele repete as músicas, sabe dizer a maior parte das músicas. E Zé Carlos, como é que ele canta? Canta assim, e era capaz de repetir as coisas. Bem, na escola, é evidente, isto eu não via, não estava em casa dele, nunca cheguei a visitar a casa dele. Eu devia ter ido, uma das falhas, talvez. Mas na escola ele interessou-me muito. Eu percebi, mas o que é que se passa com este miúdo? Eu dava-lhe uma coisa para a mão, por mais interessante que fosse, ele deixava cair, ou não ligava nenhuma. Tudo o que fosse tato para ele não existia. Estão a ver o que é um cego que não tem tato, quer dizer, que não utiliza o tato, quer dizer, que é uma das grandes substituições da visão. Claro que a outra grande substituição é a audição. E então a audição é que ele tinha desenvolvido. Então a mãe o que é que fazia? A mãe tinha que ir trabalhar e deixava-lhe a telefonia acesa. E ele sabia todos os anúncios que havia na televisão na altura. E então, quando estavam todos a falar de não sei o quê, ele desligava e começava a dizer Coca-Cola é que é bom, ou usem antes o sabonete não sei o quê. Quer dizer, repetia os anúncios porque ele estava estou a imaginar, uma espécie de gaiola, a ouvir anúncios o dia todo, e umas canções, ele talvez soubesse umas canções. E a certa altura, bem, o que é que vai acontecer, como é que vai ser este Zé Manel? Bem, o Zé Manel lá foi estudando, lá fez a 4ª classe, lá fez o 2º ano, entrou para um emprego, começou a trabalhar. Bem, hoje é um profissional espantoso, sabem de quê? Faz os relatos do futebol. Ele faz os relatos de todos os futebols que estão a passar da altura, ao domingo. Está um Sporting não sei o quê, o outro Benfica não sei o quê, o outro não sei o quê. Ele tem várias telefonias, penso eu, não sei muito bem como é que ele faz. Sei que ele ouve os relatos todos e depois comunica com os órgãos de comunicação social e com os jornais, que lhe pagam muito bem por isso. Portanto, estão a cada passo a saber quem é que está a ganhar, quem é que está a perder, quem é que está a empatar. E então, ele... Portanto, tem o emprego dele até às 6 da tarde, não sei o quê.
e vem depois para casa, ou há dias em que faz isso, se calhar, o emprego, sai do emprego e faz isso, não sei muito bem, mas a atividade que lhe interessa é esse, é fazer o relato do futebol. Ele sabe tudo o que se passa, e não só com o futebol, com o handball, com o basquetebol, ele sabe tudo o que se passa e vai resolver. Bem, o Zé Manel já é um homem, não é? Esteve cá em minha casa já várias vezes, já casou 2 vezes, teve uma mulher, depois separou-se, agora tem outra, não sei muito bem exatamente agora onde está, já mudou de casa, e é um homem realizado. É um homem realizado. Ele ganha bastante dinheiro nessa história do futebol, é casado, não tem filhos e tem uma vida perfeitamente normal. Portanto, era para dizer uma criança que foi duplamente cega, digamos, porque não mexia em nada, nem via, só ouvia, mas com o ouvido encontrou o mundo todo à roda dele. Portanto, é só esta história que eu vos quero contar. Muito obrigada. E muito obrigada aos 2 meus grandes amigos, que sem eles eu nunca teria feito aquele livro. Nunca teria feito. Como eu disse, nunca fui escritora e eu não era capaz. Eu comecei e desisti. Nunca acreditei que saísse, de facto, um objeto que se chama livro e que tem lá o meu nome. Eu nem queria acreditar nisso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana Maria. Eu estava a ouvir-te e estava-me a lembrar de uma outra história que tu contavas, que tinhas, não sei se foi a primeira vez que foste a um asilo de cegos, ou o que foi, e que era tudo às escuras, Sim. não é? Estava tudo às escuras porque não era preciso, E não era, eles não viam, e para mim é muito simbólico, não é? Que tu, no fundo, trouxeste a luz, quer dizer, embora eles não vissem, acendeste a luz. É isso. E é isso que o livro conta um bocado. Há os que têm dificuldade em ver, outros a ouvir, outros a falar, depois veio a língua gestual, depois veio a comunicação total, depois veio as multideficiências enormes, aqueles que só compreendem por os gestos que fazem na pele e que estão muito separados de tudo que passa à roda, quer dizer, toda a espécie. E há os outros, os brilhantes, os sobredotados. Há o Vítor Almada, que foi o primeiro que entrou no liceu normal, no liceu, era cego total de nascença, e que foi aluno do Liceu Passos Manuel, e que foi um químico, pois ele foi físico importante, publicou vários livros, casou 2 vezes, tinha a sua vida perfeitamente organizada e era uma cabeça. E pronto, esse já morreu há um tempo, tem muita pena, já morreu. E, portanto, as histórias dos meus alunos seria um livro que eu gostava de dizer, só falar dos meus alunos. Força, vamos para o próximo. Só falar dos alunos. Muito obrigada. Muito bem. Eu gostei imenso daquela ideia de abrirmos uma porta, abre a porta, pode ser um Deus, e acho que pronto, é uma imagem muito, muito bonita, e o que eu agora gostava um bocadinho, se fosse possível, era que também se pensasse como é que se pode abrir esta porta, não é? Como é que, de tal maneira que a escola também se transforme para todos, não é? Não sei, outras pessoas queiram fazer perguntas e levantar questões? Sim. Está tudo muito envergonhado hoje. Ficaram muito. Está a Teresa vai falar. Teresa Vasconcelos, acho bom. Não, Teresa, estás sem som, tens que ligar o... Mas agora tenho som, não me ouve. Agora estás com som, sim. Obrigada. Eu gostava de, primeiro, enviar um enorme abraço à Ana Maria e dizer-lhe que, como estou também aposentada, não soube do lançamento, senão eu estava lá caída, porque eu queria aqui sublinhar uma coisa, que é interessante, aquilo que Ana Maria disse quando falou destas 2 crianças que ela ajudou, ela não se esqueceu do nome delas. E eu acho que isto é sintomático. O facto de não se esquecer de um nome é sintomático da atenção que prestou
a esses meninos que de alguma forma a provocaram no sentido de encontrar quais seriam os melhores, a melhor forma de chegar a eles, e eu acho que isto diz muito da pessoa que a Ana Maria é. Pronto, queria dizer-lhe só, mandar um grande abraço. Obrigada. Queria também sublinhar aquilo que a Ana Vasconcelos também disse ao falar da questão do indignarmos-nos e falando na liberdade interior e na servidão. E parece-me que essa também, em termos da inclusão, das questões da inclusão, que também me são muito, muito, muito queridas. Não vou aqui dizer as razões, mas quem me conhece sabe que eu estive na Direção-Geral do Ensino Básico. A primeira coisa que fiz foi telefonar à Ana Maria a perguntar-lhe quem me indica para diretor de serviço. E teve toda a razão quem me indicou na altura. Mas esta questão que é dita realmente do respeito pelo distinto, para mim é uma questão ética profunda. E é o podermos, eu ouvi há dias, pronto, gente no Porto, pessoas da minha família a dizer em relação aos ucranianos, nós sentimos mais porque eles são mais como nós. É um argumento que é tramado. É um argumento tramado e que nós temos que desconstruir. E quando foi citado o César Gonçalves, falando no respeito pelo distinto, eu acho isto fundamental em termos da inclusão, porque muitas vezes não é fácil. Não é fácil eu respeitar aquilo que é totalmente diferente de mim. E é um processo interior que é o único, a meu ver, que leva à verdadeira paridade. E ao sentido que eu gosto muito na antropologia da hospitalidade, não é? Não é eu acolher o outro de uma forma paternalista ou maternalista, mas é uma forma de eu ver o outro à minha frente e dizer o que é que eu posso aprender com ele. E eu penso que em termos da inclusão, nós estamos todos ligados ao ensino, nós de alguma forma precisamos de trabalhar esta postura ética com as crianças e, portanto, eu felicito os três oradores, 4 com a Ana Maria, porque foram uma inspiração naquilo que disseram, mas eu queria aqui sublinhar esta questão que é a do respeito pelo distinto. Foi o Manuel que falou nisso, se não estou em erro. Muito obrigada. Obrigada. Mais intervenções? Obrigada. Deixa-me só também acrescentar, doutora Maria Emília, acrescentar que o livro da Ana Maria fala muito também no drama, e porque eu falava há pouco de uma forma ainda atabalhoada, porque estava a correr e não via nada aqui no meu ecrã, quase que falei de cor, mas que é de facto as escalas das emoções. E quando eu dizia que morre muita gente de nós e nós temos uma determinada emoção, se morrem 40 na Madeira, nós temos uma emoção diferente, mas se morrem na nossa aldeia, se morrem na nossa casa, basta um, e há sempre um drama. E a Ana Maria fala-nos do drama que é as famílias dessas crianças e, portanto, e desses jovens. E como foi importante o apoio, e que não havia, a Ana Maria, quando chega a uma determinada instituição, num determinado momento, uma instituição do Ministério da Educação, apanha uma gaveta cheia de encarregados de pais e de mães que não sabiam o que haviam de fazer com os filhos. E a Ana Maria também trata isso de uma forma muito humanista, porque, de facto, e salientando, e aquilo que disse a Teresa Vasconcelos é muito importante, a Ana Maria, portanto, é uma humanista, e isso nota-se, de facto, naquilo que ela nos conta.
Obrigada, Ana. Ai, está a Conceição Rolo ali com uma mãozinha. Acho que é. Boa está. Maria da Conceição. Vou passar então à Conceição, está bem? Eu queria só lembrar, esta manhã o Observatório das Comunidades Ciganas teve um Zoom em que apresentou um projeto que eu achei interessantíssimo, portanto, com um rapaz maior, portanto, e um cigano, como é que eles conseguiram levar para a escola uma porção de crianças ciganas. E tem muito a ver com esta preocupação com a inclusão. E no princípio eram eles que andavam no bairro à procura dos meninos, e agora são os meninos que os procuram a eles para irem para a escola. Portanto, é um trabalho muito, muito bem estruturado, gostei imenso, e eu acho que vai ficar online se quiserem ver, porque é complementar do que está a dizer. Estes meninos também não vão à escola e auto-excluem-se, não é? Porque não se fala a linguagem que eles possam entender, porque os problemas em casa também são mais que muitos. E então, como é que eles hierarquizaram e se aperceberam, indo ao encontro daquelas crianças e daquelas famílias, o que é que se passava na cabeça das pessoas para os meninos não irem assim à escola e como E onde é que nós melhorar. podemos ver Pronto. isso? Onde é que podemos ver? No OBSIG, o Observatório das Comunidades Ciganas, que é dirigido pela Maria José Casas Novas, lá da Universidade do Minho. Pronto. Sim, senhora, muito Sim, obrigada. sim. Eu acho que vai ficar online, porque hoje de manhã, pronto, eu já estive num Zoom de manhã que era sobre a inclusão e agora outra à tarde sobre a inclusão. São complementares. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Se não houver mais intervenções. Posso só dizer uma coisa pequenina? Sim. É que, bem, o papel de uma mãe, de um pai e de quem está próximo de uma criança, de facto, é fundamental. Perceber o que é que se está a passar. Ora bem, agora não vou falar de alunos, vou falar de mim. Nós vivíamos nas Amoreiras e havia ali ao pé o Mestre Freiras, de religiosas, de Boteias, e que era perto de casa, e a minha mãe achou que era, não por morar, porque era ali ao pé, era um colégio. Bem, a minha infelicidade naquele colégio foi enorme, quer dizer, eu penso que os meus pais só deram por isso, estive lá 2 anos depois. Porquê? Porque, quer dizer, falavam assim, então agora vão para a praia, verão, vão à praia, mas as meninas, faz favor, não põem o fato de banho, senão para tomar banho. Porque quando sai da água tem que pôr um vestidinho por cima, porque não vão andar de fato de banho na praia. Bem, isto passava-se, ora bem, há 60 e muitos anos. Depois eu não ia às missas todas que elas iam, muitas vezes eu não ia, maçava-me e não ia. E depois, quer dizer, esquecia-me de trazer o terço de casa e não sei o quê. Quer dizer, a infelicidade foi enorme. Quer dizer, portanto, uma das coisas importantes é, a certa altura, os pais perceberem que uma criança está em sofrimento. Eu estive 2 anos em sofrimento naquela escola, que ainda me lembro das pessoas, das professoras, tinham assim uma espécie de um capacetezinho na cabeça, assim, uma coisa, um franzido branco, depois é que era o véu preto, e depois houve uma festa, que era a da Santa Doroteia, em que tinha que ir entrar na festa. Eu não entrei, porque tinha os sapatos cambados. A minha mãe não me ligava assim muito às vezes a isso, os meus sapatos estavam assim velhotes, e então eu não pude ir ser a Santa Doroteia, nem sei se era a Santa Doroteia, não pude entrar na festa, fiquei de fora porque tinha os sapatos cambados. Quer dizer, eu fui muito, muito infeliz naqueles 2 anos, e a uma idade, era a segunda, eu a primeira classe fiz em casa com a minha mãe, que me ensinou a ler aos 4 anos, mas foi a segunda e a terceira classe. E depois disso fui para a escola francesa, École Française Charles Leclerc. E não sei se alguém andou por ali, a Maria Emília, não sei se conheceu. Eu andei, claro. Eu andei o liceu todo. O liceu, já o liceu. Eu andei desde o infantil. Pois, mas no liceu, ainda foste para a École Française na Pátria de Lisboa, não? Não. Estreiei o prédio novo. Não, eu estive no Pátrio de Lisboa, era misto, rapazes e raparigas, que eu ia sozinha no elétrico, tinha assim uns cartõezinhos que se pagava, da minha mãe pagava com aqueles papelinhos, por causa do não dar com dinheiro,
e descia lá no sítio, e depois tinha que descer num sítio para não atravessar a rua. Eu normalmente descia antes e atravessava a rua, ia para a escola francesa. E a minha felicidade naquela escola não tem limites. Quer dizer, eu lembro-me desses anos e andei lá desde a 4ª classe até ao 7º, depois passei para o liceu francês. Fui aluna do Rui Graça, foste aluna do Rui Graça. Claro. E da Maria Ângela. Maria Ângela muito pouco, foi sobretudo o Rui Graça. E professores, também teve 1 ou 2 professores. E daí vem? Era indiferente. Mas o que eu estava feliz, o que eu vivi feliz na escola, quer dizer, e de facto, o que uma escola pode fazer à felicidade e à infelicidade de uma criança. É uma coisa impressionante. Então era isso um bocadinho que eu gostava que a Ana pegasse, não? O que é que uma escola pode fazer pela felicidade de uma criança, seja ela... Olha, que são coisas pequenas. Eu penso que o liceu francês, não sei se que ideias tens tu, não era o exemplo de uma escola trainee, quer dizer, não. Propriamente os métodos revolucionários. O professor falava e as meninas, e nós escrevíamos e estudávamos e não sei o quê. Não sei, eu penso que era a atenção que os professores nos davam-nos atenção, gostavam de nós, não sei. Professores e professoras que eu sentia que gostavam de mim, a liberdade, tocava e tudo a correr para lá para fora, e depois o pior era o almoço. O almoço é quando eu tinha os castigos. O almoço é que eles não queriam que a gente fizesse muito barulho, mas aí era difícil, porque era uma espécie de uma cave. Isto ainda era na escola de francês. Descia-se uma escada, era uma espécie de uma cave muito pequenina, barulho, fazia-se barulho, portanto aí eu tinha apanhado assim os castiguinhos. Era heure pour samedi, quer dizer, os castigos eram ir lá ao sábado. Pois é. Fazer contas ou fazer qualquer coisa. Portanto, 2 heures pour samedi. E se a gente protestava imenso, monsieur, pas 2 heures, 4 heures pour samedi. Mas 4 horas. Mas quer dizer, havia castigos. Quer dizer, não era. Muito bem. A francesa não era um exemplo de pedagogia atual, da pedagogia moderna. Quer dizer, claro, teve professores muito bons. O Rui Graça. O Rui Graça era um bom modelo. Havia professores que eu gostava imenso. E houve uns que eu não gostei. Quer dizer, eu era péssima em trabalhos manuais e lembro-me de pegar um trabalho que eu tinha feito e dizer: isto não está toscano, que eu sou Ana Maria Toscano. Isto não está toscano, está tosco. Quer dizer, mas eu vivi feliz naquela escola, do dia que entrei lá e no dia que saí, quer dizer, e passo para ali perto e lembro com muitas saudades. Obrigada por esse testemunho. A Ana Vasconcelos não poderia desenvolver um bocadinho essa ideia do que é que uma escola pode fazer pela felicidade de todas as crianças? Eu neste momento penso mais individualmente e peço desculpa assim de estar um pouco cinzenta, mas penso mais na preocupação que eu tenho de que nós adultos não deixamos passar uma criança em desamparo. Porque é claro que a criatividade é uma coisa importantíssima e há aquela ideia que ainda por cima tem um substrato das neurociências, dizer que a criatividade é brincar com a inteligência. Mas aquilo que eu sinto agora, e talvez porque a vida não está fácil para uma pedopsiquiatra em Lisboa, eu hoje já vi 14 pessoas e nenhuma estava feliz. E aquilo que eu acho que me preocupa mais é como é que eu posso ser inteligente e usar a minha criatividade para detectar mecanismos de desamparo que muitas vezes são vistos como julgamentos de preguiça ou de desatenção, e voltamos à mesma história. E eu penso que neste momento uma das coisas que me sensibilizou muito nestas imagens da televisão é que os miúdos, desde os mais pequeninos até aos adolescentes, eles ficam muito desamparados a pensar como é que aquelas crianças e aqueles jovens vão estar com aqueles momentos sem uma família unida. E o que os miúdos me falavam mais, que eu até dizia assim, olha que é engraçado, eu pertenço a uma geração que às vezes deitava abaixo a família, eles têm uma necessidade de se condoer com as famílias, e estou a começar a ter uma coisa. Hoje tive 2 miúdos assim, que têm medo que os pais e os avós morram. Outra vez vai a história que aconteceu na pandemia. E eu acho que
para que a gente não se entristeça, e eu, sobretudo, continuo a ter uma certa alegria de lhes passar a eles situações que os possam fazer sentir-se bem, é a minha preocupação de perceber como é que nós podemos ver os sinais do desamparo. E é engraçado que eu estava a ouvir a Ana Maria e estava a pensar que uma das coisas que me estava a maravilhar era perceber através das suas palavras como ela estava sensível ao desamparo das pessoas, porque às vezes nós fugimos de ver o desamparo dos outros e, na verdade, dizer o nome de uma criança é estar muito atento ao seu possível desamparo. Portanto, eu acho que, enfim, Maria Emília, não estou muito alegre, mas pronto, era mais o que eu tenho estado a pensar ao ouvir-vos. E sobretudo a ouvir também que aquele que me mostra quando eu abro a porta para o receber, mesmo em hospitalidade, que venha em desamparo, ele tem imensas coisas que também me podem amparar. Muito obrigada, Ana. Eu dava a palavra agora ao Francisco e ao Manuel, não sei se querem, se podem dizer mais alguma coisa mais em geral sobre a situação agora, como é que as escolas podem se tornar, nessa linha que foi sendo construída, como é que se podem tornar mais inclusivas para todos? Eu posso, assim, num minuto ou em 2 minutos, dá também o avançado da hora, não é? Mas gostaria de dizer o seguinte. Eu, quando fui na apresentação do livro da Ana Maria, socorri-me de um autor que eu gosto imenso, que é o Miguel do Unamuno, e hoje vou recorrer, lembrei-me agora, a propósito de toda esta discussão, vou de novo buscar um verso, portanto, dele, do sonetos, que eu acho espantoso. O verso dele diz assim: Deus tece no seu tiar a 2 mãos. Eu acho isto fantástico no contexto do poema. Portanto, Deus tece no seu tiar a 2 mãos. Ora bem, para recolocar, como a professora Maria Emília referiu, a questão em termos de escola, eu, partindo desta ideia das 2 mãos, eu gostaria de ir buscar a metáfora da audição e da visão. A ideia da visão e a ideia da audição. Muitas das vezes, seja em termos de escola inclusiva, seja em termos de pedagogia, em relação a tantas coisas, nós muitas das vezes ficamos pela ideia da visão. Não é? Nós, para introduzirmos mudanças na escola, temos que ter uma visão. É verdade. Temos que saber para onde é que queremos ir, quais são os objetivos, quais são os recursos, temos que ter uma visão das coisas, não é? Sem termos uma visão inicial das coisas, é complicado saber para onde é que queremos ir. Mas atenção, eu penso que uma das grandes dificuldades, uma das grandes falhas na escola, na minha opinião, é não saber exatamente a 2 mãos equilibrar a questão da visão que nós temos das coisas com sermos capazes, mais sensíveis, maior sensibilidade, a ouvir o outro. Ouvir o outro é essencial. Foi aqui que eu me lembrei deste poema, portanto, ou deste verso do Unamuno, não é? Este equilíbrio que é sempre necessário encontrar entre contrários, como se costuma dizer. Eu sou muito apologista, é uma frase que eu também adoro, aquela ideia, eu penso que é do Carl Jung, portanto, das bodas alquímicas. Acho que temos que ser capazes de encontrar ou de ir sintetizando estas bodas alquímicas dos contrários, não é? E não cairmos naquela situação terrível das dicotomias, que infelizmente está a acontecer muito, não é? Quer dizer, é o mundo em que vivemos, é Deus e o diabo, é o preto e o branco, enfim, são todas estas coisas que depois ao longo da história vão tendo nuances completamente distintas, não é? E eu penso que é um pouco o que está também a acontecer, enfim, não sei se concordaram ou não, com a guerra da Ucrânia, foi em relação a tantas e tantas situações em que muitas das vezes dividimos o mundo ao meio, estas dicotomias, portanto, terríveis, estas antíteses em que nos deixamos cair, e não somos capazes de fazer esta tentativa, este esforço de síntese dos contrários, que eu sei que é muito complicado, é terrível, por isso é que a educação não é fácil, como nada na vida, das coisas que são importantes. Era só isto, este equilíbrio, portanto, deste jogo de Deus a 2 mãos, que acho que não podemos esquecer. É uma bela metáfora, muito obrigada. Acho que eu gostava de dizer, nós no CNE tivemos algumas audições, a Leonor com certeza que poderá contar isso, mas só dizer que nos pareceu que havia da parte dos diretores das escolas uma grande abertura
e sensibilidade em relação a esta questão do acolhimento dos ucranianos, no sentido que, por exemplo, de entenderem que este primeiro ano em que chegam, em que estão a chegar, não se vão preocupar com as disciplinas, com os programas, e a única coisa e o que se querem preocupar é que haja processos de integração das crianças, processos de auscultação e de escuta, não é? Momentos achei interessante porque eles defendem muito o convívio uns com os outros, não é? Com os portugueses, mas também o preservarem certos momentos de convívio entre as próprias crianças ucranianas, o procurarem estabelecer pares com crianças ucranianas que já cá estão há mais anos e que, portanto, já os podem integrar. Quer dizer, pareceu que eles estavam, aqueles que nós ouvimos, não é? Muito atentos, de facto, ao sofrimento deles e às possibilidades de os ampararem mais, para usar a expressão da Ana Vasconcelos. Manel, queria também... Sim, por favor, é só mesmo para deixar aqui um ponto final e mais uma ou duas ideias. Portanto, esta inclusão de que nós falamos enquadra-se naturalmente numa escola para todos e em que todos sejam envolvidos, com estratégias em que todos participem e, portanto, não necessariamente com estratégias, naturalmente isso tem que acontecer, mas estratégias em que, portanto, vá segregar os nossos alunos ou alguns deles. Depois dizer só que também lembrar aqui que muitas vezes a solidariedade é uma solidariedade seletiva. Portanto, nós neste momento temos uma abertura imensa, de facto, aos ucranianos e à população ucraniana, por estar muito próximo de nós também se dá por isso, mas temos tido outros movimentos migratórios em que a solidariedade não é exatamente a mesma coisa. E também daí que eu falava há pouco, num pensar global e agir local, portanto, como é que nós temos que fazer, de facto, essa solidariedade mais alargada. E depois também só para dizer que, de facto, nós falámos aqui muito no respeito e nestas questões da solidariedade e dizer que a Ucrânia, infelizmente por essa razão, e também a pandemia, também infelizmente por essa razão, trouxe para a população, trouxe-nos a nível mundial novos valores que estavam um bocadinho esquecidos. Portanto, estas questões da solidariedade, estas questões do respeito, portanto, a pandemia trouxe, e nós verificámos isso, quando batíamos deixávamos de bater palmas, não é? Quando nos palmas à janela, quando acolhemos pessoas, quando chorávamos, quando víamos um conjunto de pessoas a ser... E ainda hoje choro às vezes quando vejo aqueles miúdos todos a serem abraçados por famílias que os recebem na fronteira, ou quando chegam ainda um dia a Elvas, portanto só para falar da minha terra, quando chegam a algumas famílias, portanto é de facto de uma emoção muito grande. E, portanto, eu acho que nós estamos num momento em que foram reavivado um conjunto de valores que estavam um bocadinho esquecidos e nesse aspecto, portanto, acho que podemos amadurecê-los e não os perder e, portanto, mesmo que a guerra acabe e vai ter que acabar, mas, portanto, por isso eu dizia, só para terminar, por isso é que eu dizia que este respeito tem que ser um respeito global e transversal. Quando eu falava há pouco que também relativamente aos russos e aos jovens russos que estão a morrer, portanto, o mesmo sentimento que eu tenho pelos ucranianos que estão a morrer, desse ponto de vista, portanto, nós temos ali crianças e jovens russos que estão também a morrer e vão ficar estropiados e que, enfim, portanto, que o respeito e que estas questões de solidariedade não sejam necessariamente seletivos. E isso torna-nos naturalmente maiores, torna-nos, enfim, maiores enquanto seres humanos. Muito obrigada, Manel. Acho que é uma ótima nota para terminar. São 7h30, já passa, e portanto vamos mesmo terminar nessa nota e na ideia de que há um projeto da OCDE agora que se chama, em português tem um belo título, que é A Diversidade Faz a Força. E portanto a ideia de que o diferente é que é o interessante e o que nos estimula a aprender e a desenvolvermos e a ajudarmos uns aos outros. E pronto, muitíssimo obrigada aos nossos oradores e obrigada a todos os que estiveram presentes e até não sei quando, não sei se a Ani ou se o Adelino poderão, e a Lourdes poderão recordar quando é que é a próxima
temos marcada a próxima tertúlia ou não? Não, ninguém se lembra. Temos Então, sim, pronto, nós depois sim. dizemos. 4 de maio, 4 de Para maio. dia 4 4 de maio. Ai, obrigada, Teresa. 4 de maio. Está bem, muito obrigada. Então pode ser que cá estejam outra vez, ainda não sabemos. A ideia de ser sobre a guerra como objeto de estudo, de aprendizagem, não é? De Estamos a aprendizagem. também outra reação, outra consequência possível desta situação é tentarmos compreender, ou pelo menos dar alguma informação mais e colocar isto um bocadinho como um objeto curricular, não é? Nos ajuda a todos a tentar a compreender um bocadinho melhor a situação. Pelo menos já todos aprendemos onde é que é a Ucrânia, qual é a capital da Ucrânia e quais são os países que ficam em volta. Portanto, tem sido de facto uma aprendizagem ao nível da geografia, portanto, muito interessante também. É verdade. Muito bom dia a todos, muito obrigada e até à próxima. Até à próxima, então, e obrigado. Obrigada. Abraço.